Vai ter bastante tempo, ouvir bastante testemunho, né? Amém. Deus é fiel. Abra a palavra lá em João capítulo 20. Glória a Deus. João capítulo 20. Deus tem nos abençoado muito, abençoado a nossa família, abençoado pessoas que a gente tem acompanhado no dia a dia, a gente tem acompanhado de perto, a gente tem visto, né, o que Deus tem feito na vida das pessoas, mas a obra de Deus não para. Ele quer, na verdade, salvar por completo. Estou vendo o irmão João Leandro também, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Em nome de Jesus. João capítulo 20, versículo 30. O objetivo deste evangelho. O objetivo desse evangelho. Qual o objetivo do evangelho? É um só. Na verdade, irmão, os sinais de Deus na nossa vida é justamente para nos convencer a respeito da verdade que Deus apresenta na palavra. E aqui está escrito assim: na verdade fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Presta bastante atenção nessa breve meditação que nós vamos fazer aqui, né? Não sei porque o horário está passando tão ligeiro de uns dias para cá, né? Mas o que importa, irmãos, é que o Evangelho tem um objetivo. E aqui a palavra está dizendo que o objetivo desse Evangelho é que, diante do que Deus prova para nós em sinais e milagres, é justamente com a intenção de nos convencer de que Ele está falando conosco a verdade e que nós devemos chegar nessa verdade e ficar nessa verdade e não trocar essa verdade por nada. A Bíblia está dizendo que Jesus fez muitos outros sinais. Tudo isso que foi registrado foi com um objetivo só: que a gente cresce que Jesus é o Filho de Deus, e crendo a gente tem a vida no nome dele. Significa dizer que o objetivo de mostrar os sinais é para salvar nossa alma, porque a palavra está dizendo para que, crendo, tenhas vida em seu nome. No início da minha caminhada com Cristo, eu não conhecia a verdade, era religioso, estava cheio de problema na vida e cobrava de Deus. Se acontecesse qualquer coisa na minha vida, na minha família, como aconteceu, eu ficava cobrando de Deus e perguntando: o senhor não é Deus? Por que o senhor não faz isso então? Deus então me provou, pela revelação da palavra, através da cura que Ele operou na minha casa, que a palavra, a Bíblia Sagrada, o Evangelho é a verdade que precisava entrar na minha vida para me libertar e para me salvar. Então, naquele momento, naquele ponto da minha vida, eu conheci a verdade de Deus e fui liberto por ela. Só que a partir desse momento, igreja, para mim e para você, começou uma caminhada. Agora para frente. E o maior perigo, irmãos, é durante essa caminhada. Porque eu tenho visto muitas pessoas se desviar de Jesus Cristo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Tenho visto muitas pessoas abandonar suas congregações, tenho visto muitas pessoas abandonar a igreja, abandonar Jesus Cristo. Por quê? Justamente porque todo dia fica pedindo sinal para Deus, para que Deus possa provar que Ele está no lugar, para que Deus possa provar que Ele está na igreja, para que Deus possa provar que Ele está na vida do pastor, para que Deus possa provar isso, para que Deus possa provar aquilo. Isso é um dos maiores perigos espirituais, que faz as pessoas desviarem, que faz as pessoas caírem da graça. Essa é a verdade.
Porque Jesus, eu sempre costumo brincar e dizer, eu tinha pressa até encontrar Jesus. Agora eu encontrei Jesus, não estou com pressa mais, porque eu cheguei no meu porto seguro. Agora não preciso conhecer mais ninguém para me levar até o Pai. Eu já conheci alguém que me leva até Deus. Eu precisava chegar até Deus. Eu estava separado dele por causa do pecado. Então Ele mandou alguém para me aproximar dele e me revelou quem é essa pessoa. Então agora não preciso de conhecer mais ninguém que me leva até Deus. Eu já conheci que é Jesus Cristo. Só que aí, irmão, Deus faz uma declaração. Lá em Jeremias capítulo 2, abra lá. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Nós nascemos, viemos a esse mundo, estamos passando por aqui, mas nós precisamos chegar num lugar que é eterno. E só tem um caminho que leva para lá. O homem pode evoluir o tanto que ele quiser na terra. Pode evoluir, pode inventar avião, foguete, mas nada que leve a ele até Deus. Só tem um caminho que leva para lá. A Bíblia diz que todo o caminho aos olhos do homem é puro aos seus próprios olhos, mas Deus sonda o espírito. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim são caminhos de morte. Só tem um caminho que conduz à vida, que é Jesus Cristo. Veja no capítulo 2 de Jeremias o que Deus fala a respeito dessa situação que nós vamos falar nessa noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. No versículo 11 ele diz assim: Deus está perguntando: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Antes de eu conhecer Jesus Cristo, eu era religioso já. Eu cresci, recebi uma tradição, um ensinamento, e não abria mão daquilo por nada. Vivi mais de 30 anos convencido de que aquilo ali era o certo, e falava: não vou mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, e ninguém me convence de mais nada, estou certo. Essa é a verdade. Eu não trocava os meus deuses por ninguém, por nada. Eu estava errado, estava na ignorância, mas não trocava, eu não trocava. Agora é impressionante como a gente vê as pessoas trocando Jesus por qualquer coisa aí. Fica anos e anos na religião, presos ali, mas não troca. Você que viveu assim sabe que é assim. É ou não é verdade? Não trocava de forma nenhuma, não abria mão. E muitos não reclamavam. Eu também não reclamava muito de luta, de adversidade, nem nada. Para mim estava tudo normal. Mas por que depois que a pessoa entrega a vida para Jesus Cristo, conheceu a verdade, foi liberto pela verdade, foi perdoado, foi apresentado a Deus, começa uma murmuração, começa uma reclamação, e como se misericórdia, o fato está pesado demais, e não aguento mais, estou largando a igreja, e não sei, mas o quê? Deus está dizendo que o povo dele está trocando a glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Não trocava os deuses por causa dele, e agora que conheceu a ele, está trocando a ele por causa de coisas que vão passar. Isso não é justo. Isso não é justo. Você está entendendo alguma coisa? Essa mensagem é para você não se desviar de Jesus, porque Ele é o ponto final. Entenda isso nessa noite. Jesus é o ponto final da busca da sua alma. Quando você encontrou Jesus, você pode descansar, pode sossegar o seu espírito, e permanecer, se converter de verdade e permanecer, porque Ele só vai te levar a um lugar, ao Pai, e é lá que toda alma precisa chegar. Não se iluda com outras coisas, não se iluda com esse mundo, porque isso é só aparência. Daqui a pouco tudo isso vai passar. E não fico pedindo a Deus sinal, não, porque há um caminho para mim e para você. Deus diz assim: o meu justo viverá pela fé. Não coloque os sinais
para que a sua vida esteja sustentada sobre ele, porque tem dia que não vai ter sinal. Vai ter dia que não vai ter sinal, não. É ou não é verdade? Tem dia que é luta mesmo. Tem dia que é batalha mesmo. Tem dia que você tem que ser forte. Tem dia que você ora, parece que o céu está fechado, não tem resposta. Houve um homem chamado Abraão. Primeiro, Noé. Deus falou com Noé assim: eu vou destruir o mundo. Eu sempre falo sobre isso aqui. Falou com ele: você vai fazer uma arca desse tamanho, desse tipo aqui, daquela madeira tal. E falou com Noé isso aí, pronto. Então Noé tinha que fazer a arca. Passou muitos anos. Eu não vejo na Bíblia que Deus falou com Noé durante esse intervalo. Ele simplesmente fez, porque ele ouviu. Deus falou com ele, deu a primeira ordem, e ele fez a arca. Depois Deus deu a segunda ordem. Mas entre a primeira e a segunda ordem, Noé agiu pela fé, porque não tinha sinal nenhum daquilo ali. Às vezes na nossa vida é assim, Deus nos convenceu, porque todo mundo que está aqui hoje foi convencido através de um sinal que viu na sua vida. Uma coisa Deus fez na sua vida que te convenceu. A pessoa que aceitou Jesus, irmão, eu vou dizer para vocês nessa noite, todos nós que aceitamos Jesus, aceitamos diante de um sinal, diante da manifestação de um sinal da parte de Deus. Foi ou não foi verdade? Quem já aceitou Jesus é prova do que eu estou falando. Só que agora nós somos colocados numa caminhada. A recompensa está no final do caminho. E durante esse tempo, irmão, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. E muitos, através do tempo, é que são revelados, que se são fiéis a Deus ou não. O tempo revela quais são os filhos de Deus, quais não são os filhos de Deus. Tem pessoas que começam na caminhada com um ânimo daqueles. Parece que essa pessoa agora vai chegar no céu até antes do tempo, de tão animada que está. Oh, glória a Deus, que beleza, que maravilha. O tempo vai passando, a pessoa vai diminuindo o ritmo, daqui a pouco, eu vou ficar por aqui, não estou aguentando mais não. Mas Deus está com a mão estendida do mesmo jeito, para sustentar do mesmo jeito. Nós precisamos da fé. Abraão também ouviu de Deus num dia como esse. Vamos supor, ele ouviu à tarde. Pega seu filho, seu único filho, há 15 anos, e vai lá no monte. Vai lá em Moriá, na terra de Moriá, no monte que eu vou te mostrar. E lá você oferece o seu filho em sacrifício. Imagina só. O Senhor chega, né, pastor? Você está com o seu filho aí, pequeno. Deus fala assim: ó, se você me ama, então, Abraão, você pega seu filho agora e vai lá numa terra que eu vou te mostrar e sacrifica ele. O que é sacrificar? O que é sacrificar? Matar. É duro, porque o que acontece? Ele não falou para Abraão pedir outra pessoa para fazer, não. Ele falou: você vai sacrificar ele. Você vai sacrificar seu filho. Você está entendendo? Ele ouviu só isso. Ele ouviu só isso. Eu não sei como ficou o coração de pai dele ali, mas ele não questionou, mas também não ficou pedindo a Deus: ó Senhor, me dá um escape, me dá um livramento, me dá um sinal que o Senhor falou, mesmo confirma para mim se o Senhor falou. Não. Ele ouviu uma vez só, pronto, ponto. Ele ouviu uma vez só. Uma das características da pessoa fiel a Deus, da pessoa que ama a Deus, da pessoa que tem fé em Deus, é ouvir a voz de Deus, entendeu, ponto. Agora é só fazer o que entendeu. Não fica pedindo a Deus sinal todo dia, pedindo a Deus para mostrar, para confirmar, não. Deus é fiel. Deus falou uma vez. Se precisar confirmar, ele confirma. Não precisa você pedir sinal todo dia, não. O sinal é a sua fé. O sinal é a minha fé. O meu justo viverá pela fé. É isso que Deus falou lá. Só que Abraão agiu pela fé e Deus deu a segunda ordem. Quando ele estava a sacrificar o filho, o anjo bradou do céu: não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Quer dizer, espera a segunda ordem para você decidir o que você tem que decidir. Deus deu a primeira ordem para você, revelou Jesus, ponto. Espera ele dar a segunda ordem. Irmão, está para nascer a criatura que vai me convencer que há outro caminho que me leva para Deus. Até a segunda ordem do céu, pela palavra, eu permaneço onde eu estou, com Jesus. Você não tem outro caminho que vai me levar a Deus. Essa é a verdade absoluta para mim e para você. Então agora Deus está dizendo, não houve entre as nações alguém que trocasse os seus deuses. Mesmo sendo Deus, eles têm mais nesse propósito. Não trocam. Mas agora o meu povo está me trocando por qualquer coisa aí. Lá em Hebreus,
Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus capítulo 6. Vai falar dos perigos espirituais. Como eu dizia aqui no começo, Jesus, ele foi entregue para morrer na cruz para nos salvar. O Cordeiro de Deus, para perdoar o nosso pecado, para apresentar nossa vida diante do Pai. Naquele tempo, onde a gente vê na Bíblia, na lei, o sacerdote tinha que fazer a expiação pela culpa da pessoa que pecou. Todo mundo pecou. Eles chegavam no sacerdote, pecou contra Deus, ia lá no sacerdote, o sacerdote chegava com um cordeiro, um carneiro, sem defeito, e oferecia pelo pecado. O sacerdote ia lá, pegava o sangue, passava lá nos chifres que estavam no altar, e a pessoa então estava livre. Hoje, isso não pode ser feito mais. Não pode, porque o Cordeiro de Deus já desceu do céu para poder morrer no nosso lugar. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. E se não for por esse ato, se não for por dessa maneira, ninguém pode ser salvo. Ninguém. Não existe hoje mais sacerdote que possa fazer expiação pelos outros. Não. O sacerdote, o sumo sacerdote, se chama Jesus Cristo. Só Ele. Quando Ele morreu na cruz, o véu do templo rasgou pelo meio. Significa dizer que pelo sangue dele nós temos livre acesso agora à graça do Pai, temos livre acesso a Deus. Então Jesus é o escape, é a solução, é o ponto final, é o caminho que te leva a Jesus, a Deus. Não tem jeito, não tem outro. Aprenda. Agora vai falar assim, os perigos espirituais. Já que nós estamos numa caminhada e existem várias armadilhas nesse caminho, precisamos ter o Espírito Santo. Por isso nós estamos nesses dias agora com a igreja que deseja o Espírito Santo, nos consagrando, porque domingo nós vamos fazer a grande busca do Espírito Santo aqui nessa igreja. Para quem deseja ter o Espírito Santo, para quem não tem ainda, porque só Ele mesmo vai nos dar direção e vai nos livrar desses perigos aí. Ainda falando assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Está falando assim, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando de novo para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Veja bem o que essa palavra está falando para nós aqui nessa noite, irmão. Ao tempo da ignorância, quando Adão pecou, a Bíblia está escrito lá, a queda do homem. Está escrito lá em Gênesis, a queda do homem. Adão pecou, ele simplesmente desobedeceu, né? A queda normal de todo homem. Só que ele pecou e o salário do pecado é a morte. Quer dizer, só que essa queda, irmão, ela não é tão grande, ela não é tão grave como a queda da graça. Aqui chegou no ponto que eu meditei hoje, busquei de Deus, Deus me falou para falar sobre isso aqui hoje na igreja. Sabe o que é a queda da graça? Presta atenção. Nós nascemos, nós vivemos, estamos na ignorância, falta de conhecimento de Deus. Religiosidade, às vezes pode até ser uma pessoa religiosa, mas não conhece a verdade, como aconteceu comigo. Está na ignorância, faz o que vem no pensamento, faz o que dá vontade de fazer, faz o que dá vontade de falar, fala, até diz que crê em Deus. Muitas pessoas até dizem que crê em Deus, mas não conhece Jesus, não aceitou Jesus, quer dizer, não foi convencido ainda. Quer dizer, é o tempo da ignorância, é o tempo que todos aqui já passaram por ele, alguns ainda estão. E a pessoa erra, a pessoa cai, a pessoa faz o errado. Por quê? Uns porque não conhece a gravidade disso. E o que acontece? A pessoa caiu no pecado.
Daqui a pouco ele conhece Jesus. Jesus, como eu disse, é o ponto final. É o ponto mais alto. O ponto mais alto de conhecimento que eu posso atingir para chegar até Deus. É o ponto mais alto. Quer dizer, eu confesso para a igreja que eu já ouvia falar de Jesus, falava de Jesus, mas eu não conhecia essa grandeza que me foi revelada, como muitos aqui que vêm dando testemunho chorando, aceitando o Senhor Jesus. Por quê? Como se nunca tivesse ouvido falar dele. Essa é a revelação dos poderes do mundo vindouro, como a palavra de Deus está falando. E muitos aqui já experimentaram isso. Muitos aqui já experimentaram isso. A pessoa chora como se ela tivesse ouvido falar pela primeira vez. Ela está nascendo de novo. Ela está nascendo no mundo de Deus. Está sendo revelado para ela o céu e a graça de Deus naquele momento. E nós nunca podemos cair dessa graça. Não tem mais nada para conhecer. Mas muitas pessoas já caíram dessa graça. Muitas pessoas já caíram. Elas conheceram Jesus, experimentaram Jesus, provaram o dom celestial, como está falando aqui, foram iluminados. Não tem mais nada para conhecer. Aí, simplesmente, ela fala: eu não vou continuar não. Irmão, não tem condições não. Não tem como não. Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. A pessoa conhecer Jesus e simplesmente depois falar: Jesus, ó, estou indo ali. Muitas pessoas fizeram isso. Aí a pessoa caiu da graça, se desviou. É um desvio. Aí a pessoa, ela fica tão fria que é muito difícil outra pessoa vir falar com ela uma coisa e convencer que ela tem que voltar. Ela tem que se convencer que ela tem que voltar. Ela tem que se convencer. Do contrário, a Bíblia está dizendo que é impossível renovar essa pessoa para arrependimento. Ela já arrependeu. Ela já sabe o que ela tem que fazer. Tem pessoas, irmão, que conhecem Jesus, entregam a vida para Jesus, fica um tempo na igreja, aprende a palavra e volta para o mundo. De repente você vai falar de Jesus para ela, ela fala de Jesus para você. Mas fala com a sabedoria que já aconteceu isso muitas vezes. Como se ela não precisasse. Quer dizer, não vem não que eu já sei onde eu estou. Ela sabe. A pessoa que está desviada sabe que está desviada. É incrível uma coisa dessa. Ela sabe que ela está. Ela sabe que ela precisa voltar, mas ela não dá o braço para você que ela precisa. Ela foi convencida pelo diabo a largar a presença de Jesus. Ela rejeitou Jesus. Ela caiu. Caiu do ponto alto. Por isso que a queda é maior. Precisa de uma força dobrada para voltar. Aconteceu com essa pessoa o que Jesus falou: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, e não encontrando, ele diz: eu voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele acha a casa vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai lá e busca mais 7, e entrando ali, habita. E o estado último desse homem se tornou pior do que o primeiro. Por isso que fica tão duro o coração da pessoa. Por isso que fica. Nós estamos, irmão, aqui hoje. Todos nós estamos aqui reunidos diante dessa palavra que Jesus está falando conosco. Eu não sei qual é a sua situação espiritual diante de Deus hoje. Não sei. Eu não sei qual é os seus pensamentos. Não sei qual é a sua fé. Não sei qual é a sua esperança diante de tudo isso que você está ouvindo. Se você crê na vida eterna mesmo ou não. Se você está se preparando mesmo. Se você está largando o pecado. Se você está renunciando às coisas que não agradam a Deus mesmo ou não. Não sei como é que você está. Mas nós estamos diante da grande oportunidade. Sabe o que acontece quando uma pessoa se desvia? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Lá em 2 Pedro. Vamos terminar a mensagem. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dentro de pouco tempo nós estaremos sendo apresentados a Deus. Dentro de pouco tempo. Quanto tempo de vida mais você acha que você vai ter? Nós não sabemos. Eu sei que dentro de pouco tempo nós vamos estar sendo apresentados diante de Deus. Jesus vai abrir as portas lá para aquele que for fiel, que entregou a vida para o Senhor Jesus, e vai falar assim: vinde benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino que está preparado. Jesus vai nos abrir a porta e vai
dar entrada para as pessoas. Não quer estar no meio dessas poucas pessoas, né, pastor? Poucas pessoas. É poucas pessoas, Jesus falou. Porque poucas pessoas querem pagar o preço. O mundo é muito, ele chama muita atenção das pessoas. Esse caminho é um caminho que nós precisamos estar revestidos. Experiências espirituais. Não troca Jesus por nada, não. Veja o que está dizendo aqui na palavra. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 em diante. Está dizendo assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, não sei se vocês estão observando os detalhes, presta bem atenção na palavra. A palavra de Deus está dando para nós aqui hoje um recado da parte de Deus. Ele está nos fazendo entender que muitos já conheceram Jesus e estão caindo da graça, estão voltando para trás, estão retrocedendo. Quando a pessoa troca Jesus por qualquer coisa, ela não está indo para frente, ela está indo para trás, está regredindo. E veja o que a palavra está dizendo aqui: depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Isso significa dizer que depois que a pessoa entregou a vida para Jesus, nunca mais ela vai pecar? Não. Nunca mais ela vai pecar? Não, não é isso. Jesus falou que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo obedece ao Senhor. Quando a pessoa está na ignorância, está sem Jesus, ela é escrava do pecado. Ela é escrava. Ela está no vício, ela é escrava do vício. Ela está no pecado, ela é escrava do pecado. Ela não consegue se libertar, porque ela é escrava. Ela obedece o pecado. Mas a partir do momento que ela é livre por Jesus, Jesus libertou a pessoa, não vai dizer que a pessoa não vai pecar, mas ela vai lutar, ela vai vigiar, ela vai orar, mas uma vez ou outra ela pode falar uma coisa que não deve. Talvez ela fale uma coisa, ou pensa, ou faz, sei lá. Mas aí no caso, a pessoa não vai ser mais escrava daquilo ali. Ela não é vencida por aquilo. Ela se levanta. Ela se levanta novamente. Presta atenção. Ela se levanta, ela não é vencida. Mas há pessoas que caem e são vencidas, se entregam ao mundo e voltam geral para o mundo. E nunca mais voltam para Jesus. Todos nós que estamos aqui pecamos, erramos, mas conscientemente de que o salário do pecado é a morte. Jesus é o nosso advogado, que está diante do Pai para interceder por nós de verdade. Ele pagou o preço por nós. Nós temos consciência disso. Temos consciência que o pecado é perigoso, mas nós somos de carne e osso. E tem momentos que nós falamos alguma coisa, que nós pensamos alguma coisa, que nós fazemos alguma coisa. É verdade. Todo ser humano é assim. Mas isso aqui não é uma permissão que Deus está dando para você pecar. Deus está dizendo: o pecado gera morte. Mas o diabo fica acusando: você não tem mais chance. Caiu agora, não tem mais jeito. Não levanta mais. Levanta sim. Não pode ser vencido, como a palavra de Deus está dizendo aqui. Aqueles que caíram se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar para trás, apartando do santo mandamento que foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a boca lavada voltou a revolver no lamaçal. É assim no mundo espiritual que acontece com a vida da pessoa que conheceu Jesus Cristo e simplesmente rejeitou. É como se a pessoa tivesse comido algo que fosse prejudicial para ela e tomou um remédio e vomitou aquilo que tinha comido. E depois vai lá e toma aquele vômito. O cão, o cachorro, a palavra de Deus está falando.
Diante de Deus é assim que é a pessoa que estava ali perdida. Jesus encontrou, trouxe, lavou com o sangue dele e colocou a pessoa como digna na presença de Deus. A pessoa que simplesmente vira as costas para o Senhor, então ela vai voltar a fazer o que ela fazia antes. O último estado se tornou pior. É como se o cachorro tivesse vomitado e voltado lá e comido o vômito. Isso é o que a palavra está dizendo. Isso é nojento, não é? É ou não é verdade? É nojento. Mas é o que Deus tem visto todo dia, infelizmente. Por isso a mensagem hoje é para alerta para a igreja. Amém? Vamos ficar no ponto onde nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a mensagem dessa noite. Não volta para o mundo, não. Não volta a fazer o que você fazia antes, não. Continua com o Senhor Jesus, porque no final do caminho tem uma recompensa. Viva pela fé e seja feliz com Jesus. Essa é a palavra dessa noite, em nome de Jesus.